E aí, pessoal do canal, tudo bem? Hoje nós vamos entender como eu faço para efetivamente fazer a visada e acertar o meu tiro. Nós estamos aqui agora para entender com mais detalhes o processo que é o tiro com precisão, acertando. Antes de qualquer coisa eu vou relembrar, uma coisa é o tiro, outra coisa é a tática. Uma coisa é você entender como acertar o alvo, outra coisa é você entender os procedimentos que te farão vencer o combate além do tiro. Então, uma coisa é você deitar, rolar, tiro barricado, é você fazer uma progressão, é a movimentação do seu corpo no tiro em movimento, é fazer o fatiamento, é o saque, tanto saque ostensivo quanto saque velado. Outra coisa é acertar o tiro. E acertar o tiro é muito importante. Dentro desse aspecto de acertar o tiro, mais duas subdivisões a gente tem que fazer. A primeira subdivisão é o treinamento. Como eu devo treinar o tiro, afinal de contas. E quando eu falo em treinar o tiro, eu tenho que também fazer uma divisão. Primeiramente, treinar entendendo o processo de tiro. Segundo ponto, treinar entendendo o tiro, aplicando o que você aprendeu no processo, mas dentro de uma dinâmica. Por quê? Porque na vida real, você não vai estar lá no stand de tiro, o alvo é inerte e você atirando e acertando perfeitamente onde você quer, fazendo a visada no tempo que você quer. Na realidade, vai ser muito mais dinâmico o combate. E sendo dinâmico, o treinamento também tem que ser dinâmico. Porém, sem você entender o processo do tiro, você vai atirar de qualquer jeito sem possibilidade de acertar, ou com menores possibilidades de acertar. Então, os conhecimentos são complementares. E essa divisão de conhecimentos é muito importante para que você, em um combate, possa obter o melhor resultado possível. Então, veja, uma coisa é você aprender a atirar, aprendendo a mecânica, o processo físico e lógico que te fazem acertar o tiro. Treinar muito esses procedimentos para que você coloque a sua arma no melhor posicionamento, se possível for, na hora de você atirar. Outra coisa é a dinâmica do combate, em que você não vai ter muito tempo para pensar nos fundamentos de tiro, aplicar, pressionar o gatilho assim ou assado, ficar utilizando o aparelho de pontaria com todo o tempo do mundo, mas que você, com os conhecimentos que você adquiriu por intermédio da técnica do tiro, você consegue colocar a sua arma no melhor posicionamento possível para ter as melhores chances de acertar o tiro. É disso que nós vamos tratar hoje. Então você precisa dividir tiro de tática, uma coisa não tem nada a ver com a outra, são complementares, mas são conhecimentos distintos. Outra coisa, você entender que o conhecimento de tiro, tanto é o conhecimento para entender o que é o tiro e aplicar, tanto você também internalizar que aquele conhecimento vai te auxiliar em uma situação dinâmica, conseguir realizar os disparos com a melhor precisão possível. Porque no combate, no estresse, na dinâmica, nada vai ser como aquilo que você treinou no stand. Mas quem treina tem a melhor possibilidade de acertar. Veja bem que existe um ditado, né? Normalmente no futebol, diz que treino não ganha jogo, mas só ganha jogo quem treina. É assim que funciona. Treino é treino, jogo é jogo, mas só ganha o jogo quem treina. Ou melhor, tem melhores possibilidades de obter um resultado melhor quem treinou. Então essa é a mentalidade. É por isso que você tem que aprender o tiro, no caso como nós veremos agora, das duas formas. Primeiro, entender o tiro como um procedimento para que você possa obter o melhor resultado possível, entendendo o processo que é principal. Depois você aplicar isso na dinâmica e depois você aplicar a tática, as trocas de carregadores, você aplicar o tiro barricado e tudo aquilo que pode ajudar a salvar a sua vida então em um combate. Se você tiver que utilizar então o seu armamento. O que nós veremos hoje, afinal de contas, começaremos a ver. Veremos o processo do tiro. É muito intuitivo o tiro. E muita gente acha que é muito fácil e na realidade é muito fácil mesmo. Por exemplo, essa arma que eu estou aqui, arma limpa, tá pessoal? Ó, carregador vazio, sempre limpe a sua arma, tenha certeza absoluta de que a sua arma está limpa, faça a inspeção visual e tátil, acabei de fazer a inspeção tátil. Fecha a sua arma. Se você estiver no stand, faça a visada para um local seguro e realize um disparo. Pronto, ó. Agora eu tenho certeza que a minha arma está limpa. Isso me permite apontar para alguém tratando-a como um brinquedo? É claro que não. Jamais vou apontar para alguém tratando-a como um brinquedo. De forma alguma. Mas agora eu tenho maior segurança de lidar com ela. Então, com a arma limpa, o que é que você tem que entender? Presta atenção porque parece óbvio, mas na realidade não é. O que eu preciso fazer para acertar um tiro no alvo, afinal de contas? Presta atenção. Eu preciso simplesmente alinhar o aparelho de pontaria ao ponto que eu quero acertar. Mas é claro que eu sei disso. É simples, é óbvio. Veja que eu tenho a alça,
a massa e o cano. Na realidade, se o cano estiver alinhado ao ponto que eu quero atingir, eu vou acertar o meu alvo. Para acertar o meu alvo, como eu não consigo olhar por dentro do cano, o ideal é que se eu conseguisse olhar por dentro do cano. Aí eu teria certeza absoluta de onde o cano está. Nas armas eu tenho então um equipamento chamado aparelho de pontaria, que quando eu os alinho, eu tenho a certeza de que o cano também está alinhado. Então fica tão simples, não é? Olha aqui, ó. Você faz o alinhamento com o alvo, fez o alinhamento com o alvo, pô, acertou. Mas não é bem assim. Sabe por quê? Porque nós estamos trabalhando em distância. E quando eu falo em distância e em linha reta, vamos tratar o tiro como uma linha reta. Na realidade não é linha reta, mas para você entender aqui, o conceito de linha reta é suficiente. Quando eu falo em ângulo e em distância, qualquer pequena variação aqui na boca da arma provocará uma distância maior, um afastamento maior no alvo. Afinal de contas, estou falando em angulação. Uma pequena mudança no meu aparelho de pontaria, por menor que seja, vai provocar um distanciamento no alvo. Veja aqui, como aquilo que parece simples é um pouco mais complexo. Para acertar o alvo, no momento em que a munição sai pelo cano, tem que estar perfeitamente alinhado. Mas isso não é simples? É simples quando você entende o processo. Veja aqui, são muitos os fatores que podem, no momento do disparo, fazer com que o meu cano esteja desalinhado. Depois vocês vão ver a imagem para ver a fotografia de como deve ficar aí um alinhamento. São muitas as coisas que podem desalinhar. Então eu vou realizar o meu tiro, vou realizar o meu tiro. Fiz o enquadramento, eu acho que vai no meio. Por algum motivo eu posso baixar o meu tiro. Por outro motivo, o meu tiro pode sair um pouquinho para o lado. Eu estou exagerando nos movimentos, tá? Estou exagerando os movimentos para você entender. Por um outro pequeno motivo, o tiro pode sair para o outro lado ou para cima. Veja que uma pequena movimentação fará uma diferença muito grande lá na frente. Mas e como é que eu tenho certeza então? Porque veja, para quem não entende a técnica, é quase uma loteria. Afinal de contas, o cano tem que estar alinhado no exato momento em que o tiro sai. Para isso, você precisa primeiramente entender o processo, porque a neurociência diz o seguinte, quando você entende o processo, você entende com mais facilidade. E o tiro é um processo físico e lógico. Lógico pelo que eu te falei, cano alinhado, direção ao alvo, você acerta. E físico por quê? Porque você entendendo as movimentações que ocorrem com a arma no disparo, você vai conseguir então entender e corrigir aquilo que pode tirar o seu tiro do alvo. E a partir de agora nós vamos ver, em regra geral, quais seriam esses fatores que tiram o meu tiro do alvo no momento do disparo. Detalhe que essas observações valem para qualquer arma, tá? Eu estou com a pistola, mas valem para o revólver e vale para a arma longa também. Recapitulando, para acertar, o meu aparelho de pontaria tem que estar alinhado lá com o alvo. Mas você já sabe que no momento em que a munição sair é que tem que estar alinhado. O que pode tirar esse alinhamento, afinal de contas? Bem, esse alinhamento do aparelho de pontaria tem que estar alinhado à sua visão. E aí é que pode estar o primeiro problema, naquilo que se chama olho diretor. Então o olho diretor pode ser um primeiro problema. Eu sei que tem gente aí que vai me criticar, mas Marcelo, não existe olho diretor. Existe sim. A questão é que o olho diretor pode ser treinado. E se você, por exemplo, tem um olho diretor, na realidade olho dominante, né? Se você tem um determinado olho diretor, você consegue atirar com o outro também, essa é a diferença. Mas o olho dominante vai dominar o seu comportamento, fazendo com que a sua visão seja dominada por aquele olho. Isso é biológico. Em razão do afastamento entre os nossos olhos, eles cumprem funções distintas para juntar as imagens para que nós tenhamos todos os aspectos das imagens, largura, profundidade, o foco. Então cada um desenvolve uma função diferente. E um olho tem necessariamente predominância sobre o outro. Então isso é imutável? Não, aí é que está o problema. E aí vem a minha crítica, desculpem aí, aos dois lados. Aquele que diz que prega o olho diretor como algo imutável, está errado. E aquele que diz que não tem olho diretor, na minha opinião, está errado também. Existe um olho dominante, porém você consegue treinar o outro olho e atirar com o outro olho também. Mas naturalmente a tendência do tiro é que você realize com o olho dominante. Qual é o problema do olho dominante, afinal de contas? Muitas vezes a pessoa não sabe qual é o seu olho dominante, tem dificuldade em duas situações. Por quê? Em razão do afastamento entre os olhos, nós vemos duas imagens quando estamos com a imagem muito próxima. Por causa do afastamento. Se você apontar assim, agora eu estou vendo dois dedos. Eu estou vendo um dedo com esse olho e estou vendo o outro
o dedo com esse olho. Qual direção eu vou fazer a visada? Na realidade é o mesmo dedo, viu, pessoal? Só que eu vejo em pontos distintos em razão daquilo que se chama de paralaxe. O que é paralaxe, afinal de contas? É o ponto de vista. Então, são duas linhas, mas estão alinhadas em pontos diferentes, certo? É como você olhar para o lado um velocímetro de carro. Quem está dirigindo aqui, sei lá, está a 110. Aí quem está ao lado olha, dependendo do ponto de vista, dá a impressão que está a 120. Aí a esposa, ó, está correndo demais. Na realidade não está. Então é o paralaxe. Não vamos entrar nesse detalhe. Então quando eu olho, eu estou vendo duas imagens com dois alinhamentos distintos. Eu preciso escolher um alinhamento instantaneamente na hora do tiro. Naturalmente, o nosso corpo, a nossa biologia vai trazer para o olho diretor. Qual é o olho diretor? Como eu faço? Você tem que descobrir. Normalmente, quem tem dificuldades com o olho diretor também tem dificuldade em fechar o olho para tirar. Então, muitos dos meus alunos que vêm aqui, tive uma aluna agora, a Maiara, que está indo para a Academia Nacional de Polícia, que viemos fazer algumas aulas aqui para ela já chegar quebrando tudo no curso, em que ela não conseguia fechar o olho. Fomos identificar, o olho diretor dela era o inverso, o olho dominante. Vou parar de dizer olho diretor que a galera fica magoada. O olho dominante dela era o inverso. E eu disse a ela, para arma curta não tem problema, você pode inverter o olho, não tem problema. Para arma longa, você pode utilizar o olho não dominante, basta você treinar. Ou então trocar a base, não vejo necessidade de trocar a base. Mas você pode utilizar o olho dominante. Veja que ela tem um lado dominante e o olho dominante do outro lado. E ela tinha muita dificuldade de fechar o olho. Consequentemente, ela não conseguia focalizar, então, aquela visão que se faz necessário, a única visão para você, então, realizar um alinhamento entre olho, aparelho de pontaria e alvo. Então, essa é a primeira situação. Sendo assim, duas condutas você tem que ter. A primeira conduta, identificação do chamado olho dominante, que existe sim. Não impede que você treine o outro olho para que ele seja dominante, ou para que ele realize, não que seja dominante, mas realize também a função do tiro. Mas o olho dominante existe sim. E aí você tem que identificar o olho dominante por intermédio da imagem dominante. E aí são várias técnicas, né? Uma das técnicas, por exemplo, é você apontar o dedo, fechar o olho. Na imagem que você apontou, o olho que estiver aberto é o olho dominante. No meu caso, é o olho direito. Veja que eu vou apontar para um ponto. Ó. Apontei. Quando eu fecho o olho esquerdo, o meu olho dominante aberto, me coloca exatamente onde eu coloquei o dedo. Se eu trocar, opa, saiu do ponto, porque eu estou com uma outra linha, uma linha diferente. Eu uso como referência a linha do meu olho direito. Ou então, o que é que você pode fazer? Você pode fazer um pequeno orifício com a mão e, da mesma forma, faz a visada, certo? Ó, faz a visada e troca o olho. Ó como você troca o olho. Ó. Vou tirar a mão só para você entender a troca do olho, tá? Fiz a visada. Aí, quando eu estou olhando, eu fecho um olho. Se aquela imagem permanecer onde eu coloquei, é efetivamente o olho dominante. Se eu trocar, ó, veja que eu tenho até dificuldade em fechar o outro olho, não é o olho dominante. Por fim, mais um macete. O que é que você pode fazer? Ó? Você faz a visada e traz para o seu olho naturalmente. Se você trouxer para o seu olho naturalmente, ele vai cair, então, no olho dominante. Deixa eu tirar o meu boné aqui, porque está me atrapalhando, meus cabelos lindos. Eu fiz a visada, trouxe, ó, ele vai me trazer no olho dominante. Qual é o problema? Quem tem o olho dominante trocado, ele tem a tendência a querer fazer com que o olho dominante seja o outro. Mas o que é que você faz? Você pode, primeiramente, se tiver com o olho dominante trocado, se adaptar a esse olho dominante, ou então treinar o outro olho. E aí não tem problema nenhum em iniciar os seus treinamentos com um tiro tapando o olho, tá? Isso é um outro grande problema. Só para ilustrar, então, como você poderia fazer esse treinamento inicial, detalhe, não tem vergonha nenhuma, não tem nada disso. O que importa é você fazer o passo a passo correto para poder atirar de verdade. Você pode fazer isso aqui, ó. Vamos imaginar que eu estou com dificuldades com o meu olho diretor, não estou conseguindo fechar, não estou conseguindo atirar com o olho aberto. O que eu fiz com o óculos? Eu tapei. Pronto, agora eu verei uma imagem só. Isso quer dizer que eu vou agir assim para sempre? Não, porque primeiro você vai treinar bem o seu olho, você vai entender o processo, você vai buscar precisão e assim ganhar confiança, porque é terrível o aluno que chega no curso sem a devida orientação e não sabe por que está errando. Isso é terrível. Então você vai primeiro a entender o processo de tiro, vai acertar os tiros. E com o tempo, o que você vai fazer? Você vai tirando, até que você possa, então, efetivamente realizar o tiro com os dois olhos abertos. Então não tem pressa e não tem dificuldade nisso. Não tem nada de vergonhoso nisso. Muita gente vai querer tirar onda, não sei o que, não. Primeiro você vai e aprende a acertar. Isso vai valer
tanto se mesmo com o olho diretor certo você não conseguir identificar a imagem, e aí você vai treinando aos poucos, quanto se você quiser tentar atirar com outro olho. Então você troca, certo? E aí você pode usar diversos artifícios. Ao invés de colocar preto, por exemplo, se você não quiser passar vergonha, não digo passar vergonha, né? Porque na realidade isso não é vergonha, na verdade é os idiotas que ficam tirando onda. O que você faz? Você pega um óculos escuro e coloca uma fita adesiva aqui, ó. Uma fita adesiva, um durex, que deixando opaco já vai resolver o seu problema. Coloca aqui, ó, e pronto. E realiza essa visada, como nós veremos a fotografia que a gente chama, né? Que é a fotografia ideal. Realiza essa visada com uma única visão. E aí o tempo vai passando, você vai treinando, vai tirando, e de repente, quando você observar, você vai estar atirando com os dois olhos abertos. E aí como é que você faz para treinar? Simples, ó. Depois de você se acostumar, o que você faz? Você leva o olho e aponta para algum lugar. Tá vendo duas imagens? Dá uma piscadinha, identificou. Quando você volta o olho, você já vai estar com a linha certa. Então, levou o dedo, deu uma piscadinha e identifiquei. Eu fiz isso no início. Precisava treinar, levava o dedo, dava uma piscadinha, opa, já achei a imagem. Levei o dedo, dá uma piscadinha, já achei a imagem. E fazendo isso várias vezes, você vai conseguir treinar, assim como utilizando o artifício do óculos. Valeu? Agora, continuando então a ver os motivos pelos quais eu erro o tiro, mesmo aparentemente estando alinhado, é o seguinte, ó, a oscilação do aparelho de pontaria enquanto ele está alinhado. Por que da oscilação? Existe um tempo, e aí vai depender muito do tipo de arma, ação simples, ação dupla, mas existe um tempo que leva do momento em que o alvo está enquadrado até, ó, presta atenção, tá movimentando até que eu realize o disparo, mesmo que seja rápido. E se eu fizer um movimento brusco, vai sair mais ainda. Veja aqui, ó, enquanto eu estou, ó, presta atenção, enquanto eu estou, vamos tentar focar lá no alvo, tenta focar lá no alvo, aqui por dentro do alvo. Enquanto eu estou pressionando, não sei se você está vendo aí no centro do alvo, pressionando está variando. Se o tiro acontecer, claro que eu vou exagerar agora, tá? Se o tiro acontecer e estiver assim, sai para mais alto. Se estiver de lado, sai para um lado. Se estiver do outro, sai para o outro. Conseguiu entender? Eu vou botar a imagenzinha aí para você ver. Então acontece, ó, o que acontece? Enquanto eu estou lá, tá tremendo. E aí, quando o indivíduo decide atirar, talvez não esteja efetivamente alinhado. E uma pequena diferenciação aqui pode, então, fazer com que haja uma diferenciação grande lá. O que é que eu tenho que fazer para corrigir? Entender, então, que o curso do gatilho é longo e que somente deve estar efetivamente alinhado no momento do disparo. Por isso que você tem que conhecer a sua arma. Conhecer o momento do disparo. Veja esse gatilho, ó, presta atenção. Ó, eu tô puxando, tá tremendo. Ó, o momento que disparou. Eu tô puxando, tá tremendo. Ó, o momento que disparou. Tô puxando. Então eu tenho que identificar o momento, ó, parei. Se eu conseguir parar por um instante nesse momento, conferir que está efetivamente alinhado, e aí realizar o disparo, eu vou ter uma precisão maior. Então veja que é como colocar uma chave na fechadura. Como é que você coloca uma chave na fechadura? Você vem muito rápido, mas na hora de inserir você dá uma paradinha, não dá? E coloca bem devagarinho para poder girar, porque o buraco é pequeno e você vai errar. Aqui da mesma forma. O que você pode fazer? Utilizar o processo da preparação do gatilho. Então vamos colocar aqui do outro lado, para você entender. Ó, você vai, não vou empunhar corretamente só com uma das mãos, só para você entender. Você vai trazer, ó, parou. Aqui eu confiro, está alinhado? Me pergunto, está efetivamente alinhado? Está alinhado. E agora vem o próximo ponto, que nesse momento, para treinar a precisão, o foco será na massa de mira e não na alça. Pronto, está alinhadinho, tenho certeza. Agora vem o disparo. É diferente de eu fazer isso aqui, ó, de eu dar uma porrada. Enquanto eu dou uma porrada, está tremendo. Então, se você fizer esse movimento, ó, preparou, atirou, preparou, atirou, preparou, atirou, preparou, atirou. A gente chama de preparação do gatilho. E aí você coloca o confere, prepara, confere se está alinhado, atira. Prepara, confere se está alinhado, atira. Prepara, confere se está alinhado, atira. Você pode estar se perguntando, professor, isso aí é impossível de fazer. Eu fiz a prova para instrutor da Academia Nacional de Polícia para dar aula na ANP, tá? Não é credenciado. Porque eu
faço essa observação? Porque o tempo não é de 8 segundos, é de 4 segundos. 4 disparos em 4 segundos e não foi com a Glock 9mm, foi com a 24/7.40. E quem conhece a 24/7 sabe que o curso do gatilho é gigantesco, é quase igual um revólver. E aí eu aprendi com o Vitor Matos, certo? Que foi meu instrutor de tiro à época, porque eu não ia conseguir passar, eu aprendi a preparação do gatilho. Foi 90% do meu tiro. E eu fazia 4 disparos em 4 segundos. 2 disparos em 2 cores distintas, ó. 2 disparos em cada cor. Era vermelho, amarelo. Você poupou. E consegui ser aprovado. Ou seja, é possível realizar essa dinâmica se você treinar. Então, você tem que se preocupar com isso. O último ponto é, onde é dessa dificuldade, vamos assim dizer, de acertar o alvo, onde é que eu devo fazer o meu foco? Se você observar, você tem 3 pontos para focar. A massa, a alça e o alvo lá na frente. Nesse primeiro momento em que nós tratamos de aprender a atirar e da precisão, o foco tem que ser na massa. Mas, Marcelo Adriano, eu ouvi falar de um estudo, até vi na sua aula, de que policial nenhum encontra aparelho de pontaria, enfiou a massa, atira. Pois é, mas o ideal é que você enfie a massa e que tenha movimentos, tenha a mecânica de alinhar o melhor possível. Eu também acredito que na hora do vamos ver, eu não vou ficar fazendo mirazinha, mas eu treinei da melhor maneira possível e melhoro as minhas possibilidades de acertar. Então, se você treina corretamente, o posicionamento vem mais naturalmente. E aí um exercício interessante é o seguinte, ó, depois que você fazer esse exercício, você fecha os olhos, abre e depois atira. Você fecha os olhos, abre e depois atira. Quando você realiza esse procedimento com frequência, você vai aproximando mais a sua precisão. Além de outros exercícios específicos para você treinar a rapidez. Mas você não pode abrir mão da técnica. Então, recapitulando, vou realizar o disparo. Eu sei que o meu cano vai estar dançando. E ele tem que ficar parado no exato momento do disparo, que é quando a munição sai, quando eu defino atirar. Então, o que eu faço? Ó, fiz a visada, foco na massa e não no alvo e vou conferindo. Tá alinhado? Tá alinhado? Tá alinhado? Tô conferindo, ó. Tá alinhado? Pou! Perceberam? Preparei, conferi, tá alinhado? Pou! Preparei, conferi, tá alinhado? Pou! Preparei, conferi, tá alinhado. E aí você vai aumentando, então, a velocidade até que você passa a realizar esses disparos numa velocidade muito maior. Então, de novo, ó, sou repetitivo para você entender. Foi lá, alinhou, preparou, tá alinhado? Confere, 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 tá lá, tá alinhado. O meu foco agora é ter a certeza de que vai estar alinhado. Pô, aí o tiro vai, meu amigo. Porque, veja, o tiro vai. Bem, o próximo problema que te impede de acertar o tiro é o que se chama de gatilhado. Primeiro, nós temos um problema na terminologia gatilhada. Por quê? Porque quando você realiza o disparo, você tá lá, né? Realizou o disparo. Ou aí o seu tiro sai para baixo. Aí, o motivo pelo qual o tiro saiu para baixo, a galera generaliza como gatilhada. Mas gatilhada é um dos motivos que fazem o seu tiro baixar. Gatilhada é acionar o gatilho com tanta força que aquela pequena movimentação que você acha que não fez, acaba fazendo grande diferenciação lá na frente. Então a gatilhada é você acionar o gatilho com tanta força. É por isso que a preparação do gatilho é essencial. Quando você prepara o gatilho, o momento do disparo é no momento em que você decide após ter feita toda a movimentação. Então você foi lá, preparou, conferiu, disparou. Preparou, conferiu, disparou. Preparou, conferiu, disparou. Preparou, conferiu, disparou, como nós vimos. Então eu estou abraçando, levando em consideração todos os fatores. Por isso que essa preparação, tem instrutor que diz assim, ó, traz o uniforme, vem trazendo, isso também funciona. Mas esse é um processo muito mais lento. Então qualquer atirador desportivo vai preparar o gatilho. Se funciona para eles, que tem que atirar muito rápido, vai funcionar para você. Basta você treinar. Se você chegar a um ponto de treinamento em que você treinar o suficiente, você vai fazer isso aqui com muita rapidez. Vai subir, preparar, atirar. Subir, preparar, atirar. Preparou, conferiu, atirou. Preparou, conferiu, atirou. Só que isso é com o tempo, levando em consideração sempre a segurança. Porque no início do treinamento é possível que escape algum tiro. Por isso que tem que estar em uma direção segura. Então essa gatilhada
que se dá, ela pode fazer a variação do disparo para baixo, fazendo com que o tiro saia. Por isso que o controle do gatilho é essencial. O próximo problema que pode te fazer errar o tiro, fazendo o tiro baixar, é a antecipação do recuo. O que acontece normalmente nos cursos de formação ou quando o aluno vem aqui para atirar a primeira vez. Você leva o aluno no stand de tiro, ele vai lá, você dá todos os procedimentos, ele coloca o primeiro tiro, depois de observados todos os procedimentos que a gente fala, né? Ele coloca o primeiro tiro lá no centro do alvo, cara. É impressionante. Isso acontece bastante. Aí você vai para o segundo tiro. O que é que ele faz? Para baixo. Por quê? Isso é reativo, é instintivo. Por isso que é importante você saber. Quando você for para o stand e errar o tiro, você tem que saber o que está te fazendo errar o tiro. Isso é neurociência. Você vai conseguir aprender, vai conseguir corrigir. Isso acontece com atiradores experientes, inclusive, tá? Acontece comigo. O que acontece? Instintivamente, o seu corpo sabe que vai haver um recuo da arma. E esse recuo da arma ele acontecerá em razão da movimentação da arma pela ação e reação. Munição para frente, arma para trás. E aí o que o cérebro instintivamente quer fazer? Quer corrigir para evitar esse solavanco. Só que eu pergunto a você, você acha que consegue corrigir no exato momento em que a munição sai pelo cano? Não consegue. Primeiro, você não é mágico para saber quando. E tem um outro detalhe muito importante. Quando ocorre o boom e o recuo, a munição já saiu há muito tempo. Então é algo inútil você tentar fazer um recuo. É por isso que o tiro em seco é praticamente igual a atirar, ao menos nos procedimentos. Você treinar em seco é você estar atirando de verdade. Só faltou o boom e a munição chega lá. Porque você faz todos os procedimentos, vou fazer em câmera lenta para você entender. Ó. Se fosse em câmera lenta, vou botar um vídeo em câmera lenta aí para vocês verem depois. Ó. Foi lá, aí... BUM! Mas a munição já foi. Veja que todo esse procedimento aqui em seco, ó, é o que realmente faz o tiro chegar lá. Se você entende isso, você passa a tentar evitar essa compensação. Sabe como é interessante que a gente faz com os nossos alunos? Ou a gente tira a munição sem ele ver, ou coloca a munição de manejo. Então o aluno está lá e ele sem perceber, ele compensa. Sem perceber, ele compensa. A gente fala, ó, para de compensar. Ele, não estou compensando. Aí o que a gente faz? Coloca a munição de manejo, ou então tira a munição sem que ele perceba. Aí quando ele vai lá, ó, sem munição, ele faz sozinho. É impressionante. Isso acontece inclusive com atiradores experientes. Essa quebrada de pulso. Então esse é outro motivo que faz com que o indivíduo baixe o tiro. Como é que eu vou lutar contra isso, afinal de contas? Primeiro, tendo conscientização, agora você sabe disso, você fará isso provavelmente, você mesmo sem perceber, entenda que você fará isso, e aí você pode fazer uma brincadeira, pede para alguém municiar a arma para você não saber se está com munição ou sem munição, ou se você utilizar munição de manejo, mistura as munições para você não ver, de forma que você vai realizar o tiro sem saber que vai ter o boom. E aí, ó, hora ou outra, você vai se pegar fazendo isso aqui. Isso faz com que, normalmente, você baixe a munição baixe a arma antes da munição sair, fazendo com que baixe o seu tiro. Procure evitar e entenda o porquê. Quando ocorre o boom, quando ocorre o recuo, a munição já saiu faz tempo. O último problema, claro que tem mais problemas, tá? Mas o último problema, assim, mais genérico que a gente identifica é a ansiedade em querer ver o resultado. Principalmente se você está, por exemplo, diante de uma prova para o porte, uma prova para a posse de arma, para aquisição, ou então uma prova em um curso de formação. Ou mesmo uma competição que você está competindo com seu amigo, valendo cerveja ou valendo qualquer coisa. Você quer que o tiro vá lá e você quer antecipar a visão daquele tiro. Então o que acontece? Eu faço a visada e eu quero muito que o tiro vá lá. E eu faço tudo certinho. Porém, pouco antes eu faço isso aqui. Ó. E quando eu tento olhar por cima do aparelho de pontaria para identificar o que aconteceu com o alvo, o meu tiro acaba também descendo. Isso também acontece naturalmente, inclusive com atiradores experientes, tá? Quando está em uma competição ou em algum teste com instrutores de tiro, pode ter certeza. Mas qual a importância? Não é você só não fazer, é você entender o que você está fazendo. Está aqui o motivo dessa aula, você entender o que você está fazendo. Então quando você estiver lá, fez todo o procedimento, seu tiro foi para baixo, você se pergunta, cara, eu estava tão ansioso para o tiro lá, porque eu preciso daquele tiro para ser aprovado na prova, que eu antecipei. É impressionante, faz assim, ó. Antecipa. Você tem que internalizar então o seguinte, ó, se você fizer o procedimento, de novo, fiz o enquadramento no alvo. Claro que eu vou fazer em câmera lenta para você visualizar. Tá lá, conferi, tá lá, tenho certeza. Pum, tá lá, cara. Não tem que olhar.
Detalhe, isso a gente faz involuntariamente, instintivamente, inclusive atiradores experientes. Para finalizar, analisando o tiro em si, apesar de ser extremamente simples o entendimento de que o cano deve estar alinhado ao alvo no momento do disparo, e para que haja o alinhamento do alvo, basta o aparelho de pontaria estar no instante do disparo alinhado ao alvo, existem todas essas situações que foram mostradas que podem fazer com que haja movimentação da arma no exato momento do disparo que te impedem de acertar o tiro. Esse é o objetivo, você entender a partir de agora e aplicar. Quando você estiver atirando e seu tiro sair para baixo, ai, por que será? Meu Deus, eu não sei atirar. Não, qualquer um se mantiver o alinhamento. Então eu posso não ter, primeiro, eu posso estar com problema no meu olho diretor. Eu vou ter que identificar e, se necessário for, coloque o tampão no olho. Segundo, pode estar variando no momento do disparo, ó, varia, claro que eu estou exagerando, tá? Variando, pum, atirou quando eu estava para cá. Terceiro, o acionamento do gatilho. Eu estou metendo o braço no gatilho, não preciso, principalmente se o gatilho for curto. Ou ainda, o que eu estou fazendo? Ora, eu estou antecipando o disparo mesmo sem querer, ou eu estou querendo enxergar o meu tiro. Uma dessas coisas eu estou fazendo. Para finalizar, existe a possibilidade de movimentação lateral também? Sim, existe essa possibilidade, você tem que identificar. O que te faz movimentar lateralmente? Também alguns fatores, mas os principais são esses que eu falei para você. Principalmente o acionamento do gatilho, a quantidade de dedo que você coloca no gatilho para fazer esse acionamento, porque quanto mais dedo, mais pesado o gatilho, quanto mais leve, menos dedo no gatilho. E aí é você que tem que sentir, porque quando você força demais, a tendência é a arma girar. E você tem que compensar então com sua mão de apoio na empunhadura correta para fazer a devida compensação. Estamos aproximadamente 7 metros do alvo, né? Que é a distância padrão de treinamento, tá? Eu vou aproximar o máximo possível aqui para tentar demonstrar para vocês como funciona, então, afinal de contas, aquilo que foi ensinado. Como disse, é muito simples, não é? É só fazer o alinhamento, ó. Alinhou, desculpem aí a dificuldade do foco, alinhou, atirou. Ó, alinhou, atirou. Só que o que acontece? Se nesse momento, entre a decisão do disparo e o alinhamento, houver uma movimentação para qualquer lado, lá na frente o tiro vai sair diferente. Então, o que eu faço, afinal de contas, ó? O que eu faço? Primeiramente, ó, eu vou preparar o gatilho, vou fazer em câmera lenta, tá? Preparar o gatilho para que haja o disparo. Preparei, ó. Faço o enquadramento e nesse momento, ó como treme, ó. Então eu vou lá, ó, preparou, alinhou, tá alinhado, tá focado, certo? Tá focado. Ó como treme. Tô fazendo isso de propósito para vocês entenderem, viu? Como treme. É por isso que essa preparação do gatilho, ela é essencial, tá? Então você tá lá, ó, colocou no alvo, certo? Tirou a folga, tá alinhadinho, agora é só conferir, verificar então o disparo. Olha lá, ó, onde foi? Exatamente no centro do alvo. Desde que a gente está aproximadamente uns 7 metros, tá? Vou levar vocês até lá, para que nós possamos então verificar onde foi esse disparo. Vocês estão vendo aí, ó? Exatamente no centro do alvo, ó. Não sei se dá para ver. Aqui, ó. Tá vendo? Exatamente no centro do alvo. É porque tá escuro, não tá dando para ver. Mas eu vou reposicionar aqui e vou ali na frente para mostrar para vocês. A munição entrou exatamente aqui, ó, no centro do alvo. Tem mágica? Eu pergunto para vocês. Tem alguma mágica nisso? Não tem mágica nisso. O que vocês têm que entender é o procedimento realizado. Você vai no combate demorar meia hora para ficar fazendo? Não, é pouco. Mas se você tiver o conhecimento para entender todos aqueles requisitos para colocar o tiro aqui, provavelmente no combate, a hora que você fazer o enquadramento, o tiro vai pegar aqui e tudo bem. Tudo bem se o tiro pegar aqui, ó. Tudo bem. E ainda vai ter a dinâmica. Ainda vai ter a movimentação, o indivíduo para um lado e para o outro. Tudo bem, mas você direcionou corretamente o alvo. Sem contar que talvez você tenha que fazer um tiro preciso também. Em determinada situação, você está barricado, está na sua casa, o indivíduo não te viu ainda, você está no escuro, ele está contra a luz. 80% das situações de confronto ocorrem em situações de baixa luminosidade.
E você tá lá, ó, e fez a visada. E você consegue realizar um tiro perfeito como esse. Isso é mágica? Eu sou melhor? Não. É só você conseguir entender como fazer o procedimento de uma visada perfeita. Colocou, entender que o disparo ocorre no exato momento do alinhamento, tá? Eu vou aproximar de novo porque eu não tenho certeza que vocês viram ali onde foi o disparo, tá? Aí, ó, disparo efetivamente perfeito, tá bom? Vamos voltar aqui aos 7 metros para agora eu demonstrar para vocês como seria então os erros, tá? O que provoca esses erros então na prática, para que você possa então identificar na prática como seriam esses erros. Vamos agora cometer alguns erros para vocês entenderem, claro que eu vou exagerar, só para você entender, tá? Então tô lá, vou realizar o tiro. Tá tremendo o aparelho de pontaria, não tá? Mas eu não esperei alinhar. Ó, quando estava assim, eu atirei. Viu que saiu lá no canto? Por quê? Porque eu só coloquei na direção e larguei o dedo para dentro. Vamos agora entender como ficaria a gatilhada. Ó, bati com força o dedo no gatilho, onde foi parar? Vamos agora tentar antecipar o disparo. Então, eu estou aqui, eu sei que o disparo vai acontecer e faço esse movimento aqui, ó. Até derrubou o meu alvo. O tiro pegou tão embaixo e na lateral que derrubou o meu alvo. Para antecipação agora, tá? Como funcionaria o tiro de antecipação? Eu quero muito ver o resultado e eu faço assim, ó, assim olhando por cima do aparelho de pontaria, tá? Então, eu quero muito ver o resultado. Quando eu acho que está alinhado, eu baixo aonde pegou lá embaixo, próximo ao 3. Então, é assim, basicamente, que vai funcionar. Se você fizer o procedimento correto, você atinge lá no centro do alvo. Vamos agora para as considerações finais. É isso aí, pessoal. Terminamos, então, o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Só vou fazer uma última observação, porque eu sei que sempre aparecem muitos críticos operacionais. Primeira observação. É óbvio que você, no combate, não vai ficar mirando, esperando uma hora. Pode ser que exista uma situação assim, em que você dependa de um tiro preciso. Mas é óbvio que isso, em regra, não vai acontecer, porque o combate é dinâmico. É por isso que essa é uma das etapas do combate. A outra etapa é você juntar o conhecimento de tiro com a dinâmica. E aí vem o tiro barricado, e aí vem a troca rápida e tática de carregadores, e tudo aquilo que pode envolver, então, um tiro dinâmico. O alvo em movimento, que é possível também, tá? Para que você possa colocar dinamicidade. Mas você tem que entender que antes de iniciar qualquer tipo de treinamento, você tem que aprender a acertar o alvo. E acertar o alvo é um processo físico e lógico que você, entendendo essas variantes que foram explicadas, você vai obter primeiramente um resultado. Então, atenção para os 3 pilares do treinamento. Primeiro, segurança. Segundo, precisão. Busque isso aqui que a gente mostrou. E por fim, velocidade. A partir daí, você consegue colocar velocidade. Você vai com velocidade colocar lá na mosca como eu coloquei? É claro que não. Mas com velocidade você vai conseguir concentrar muito mais o seu tiro. Você vai ter uma possibilidade maior se você tiver treinado a precisão antes. Então divida precisão, velocidade. E por fim a tática, implementando tudo aquilo que é importante para que você, em um combate, em uma situação de treino ou qualquer coisa assim, você possa obter o melhor resultado possível. Até mais!